Muito bem, é para estar gravando de novo. Então, no caso que você falou aí do chuveiro, você vai ter uma continuidade no circuito, você não vai ter uma derivação. Né? Tá? Aqui não, aqui nós temos uma derivação. A principal característica que nós vamos ter aqui é a divisão da corrente elétrica. Tá? Então, aqui, ó, a corrente elétrica está entrando uma corrente aqui, uma parte dela veio para cá e outra parte dela desceu para cá. Então, quando nós tivermos divisão de corrente elétrica, nós vamos ter uma associação em paralelo. Essa é a principal característica, tá? Divisão é uma associação em paralelo, que é o objeto de estudo dessa aula de hoje. Então, como é que a gente faz a associação de resistor em paralelo para encontrar a resistência total do circuito? Então, tem a equação geral e as duas outras equações aí. Então, nós podemos fazer aqui rapidamente, né? Qual é o valor da resistência elétrica desse circuito? O que a fonte vai enxergar em termos de resistência elétrica? Então, ou resistência equivalente, né? 1 sobre R1, 1 sobre 20, mais 1 sobre 20, mais 1 sobre 10. Então, 1 sobre resistência total, então nós vamos ter aqui 0,05 ohms, mais 0,05 ohms, mais 0,1. Então, 1 sobre resistência total igual a 0,2. 1 dividido por 0,2 igual a resistência total, que é igual a 5 ohms. Essa equação geral aqui, ela, assim, ó, no caso desse exercício aqui, o resistor de 20, 10 ohms é bem tranquilo de fazer, então, né? Mas na prática do dia a dia, a gente praticamente não usa ela, porque quando você vai trabalhar com valores decimais, você não vai ter números bonitinhos assim, né? Você pode fazer também, eu gosto de, quando eventualmente usa a equação, você pode tirar o mínimo múltiplo comum aqui, né? Fazer pelo mínimo múltiplo comum, ou pelo máximo múltiplo comum, que eu acho melhor ainda, né? Multiplica 20 vezes 20 vezes 10, daí não precisa ficar tirando o mínimo múltiplo comum, faz o máximo múltiplo comum, que é bem mais prático, né? Tá? Então, vejam, a associação dos mesmos resistores, 20, 20 e 10 ohms, deu uma resistência total de 5 ohms aqui. Em série, nós tínhamos 50 ohms de resistência. Em paralelo, então o que a fonte está enxergando quando a gente instala esses 3 elementos nessa forma aqui? Ela enxerga como se fosse só um cara instalado de 5 ohms. Então, ela tem que fornecer corrente elétrica para uma resistência total de 5 ohms. Somente, né? Bem mais baixo do que a associação em série, que tinha dado 50 ohms. Tá? Bem, outra forma de resolver, que é mais interessante do ponto de vista técnico e do ponto de vista de análise, é resolver em partes. Tá? Esse circuito aqui é razoavelmente simples. E não é também objetivo do nosso componente curricular aqui aprofundar em circuitos complexos, né? Mas vejam só, podemos usar essa equação aqui, ó, que eu vou associando os resistores de 2 em 2. Então eu associo esses dois aqui primeiro, e o resultado deles eu associo com esse aqui. Então, quando eu faço isso, é importante, apesar desse circuito ser bem simples, é importante eu fazer, pelo menos no início, mas é só uma recomendação, não é uma exigência, que seja feito o redesenho do circuito para você analisar e entender ele. Então, vamos resolver essa associação em paralelo
de 2 por 2 aqui, associando de 2 em 2, e fazendo o redesenho do circuito para vocês entenderem o que eu quero falar. Então vamos associar esses dois resistores de 20, primeiramente. Então vai ficar assim, nós vamos ter uma fonte, positivo e negativo. Vamos chamar esse aqui, ó, por enquanto, de R1, R2 e esse aqui R3. Então nós vamos associar o R1 e o R2. Então nós vamos ter um resistor equivalente aqui dessa associação. Vou chamar eles aqui de R12. E depois teremos ainda o resistor R3 lá. O nó continua aqui, né? Então, esse R12, o R3 vale 10 ohms, né? Que a gente continua. E esse R12 a gente não sabe ainda. Então, a gente faz o cálculo. R12 é igual R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. R12 vai ser igual a 20 vezes 20 dividido por 20 mais 20. R12 é igual a 400 dividido por 40. Então, nós vamos ter 10 ohms a associação desse aqui. Então, esses dois juntos aqui, ó, eles equivalem a 1 de 10, associados em paralelo. Então, esse resistor virtual aqui chamado de R12, que é o resultado desses dois aqui, equivale a 10 ohms. Então, eu resolvi o circuito parcialmente, e agora eu vou resolver o que falta dele. Então, eu vou associar agora esses dois aqui, com a mesma equação lá. Então, eu vou fazer o R12 com o R3. Como acabou, ele não tem mais, eu resolver, agora sim eu vou chamar de resistência total mesmo. Então, a resistência total desse circuito aqui vai ser R12 vezes R3 dividido por R12 mais R3. Então, a resistência total será 10 ohms vezes 10 ohms dividido por 10 mais 10. Resistência total é igual a 100 dividido por 20 igual a 5 ohms. Tá, mas aqui quando deu 10, a gente estava fazendo o que exatamente? Você pegou os dois do meio lá. Eu associei eles dois. Eu transformei eles em um. Então, aí esse 10 ohms seria a corrente que eles... Não, resistência. Isso, exatamente. É a resistência que eles dois têm juntos. Então, é como se eu quisesse substituir esses dois por um só, sem afetar o circuito, eu pego esses dois e transformo ele em uma resistência de 10. Assim como a resistência total do circuito é um resistor de 5. Então, se eu tivesse... Aqui eu não tenho mais nem espaço, deixa eu ver aqui na próxima. Se eu tivesse que fazer a representação final do circuito, é essa aqui, ó. Mais, menos, a resistência total de 5 ohms, a nossa fonte U aqui de 100 volts. Né? Então, é como se tivesse um resistor só de 5. Então, nesse formato aqui, eu vou resolvendo o circuito em partes. Eu resolvo um pedaço e depois resolvi o primeiro pedaço, eu resolvo o segundo pedaço. E uma última forma de fazer a resolução da associação em paralelo é utilizando uma equaçãozinha mais prática quando nós tivermos resistores de igual valor. Somente para resistores de igual valor, em paralelo. Então, é o valor do resistor dividido pelo número de resistores. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos associar esses dois aqui, ó, que são resistores iguais. Então,
como esses dois são resistores iguais, eu vou associar iguais, quero dizer, de igual valor de resistência. Então, vamos associar de acordo com essa equação aqui. Então, eu vou redesenhar o circuito, informando aqui que eu vou associar o R12, ou nós vamos fazer aqui, né? Então, R12 e o R3 aqui. Qual é o valor do R12? O valor do R12 será igual ao valor da resistência. Então, o valor dessas resistências são 20 ohms. Quantos resistores de 20 nós temos ali? 2. Então, R12 igual a 10 ohms, que é o mesmo valor que a gente chegou usando essa equação aqui, né? Então, quando os resistores são de igual valor, a gente pode fazer essa continha aí de maneira mais simplificada daí, né? Mas só para resistores de igual valor. E agora ficaram dois de 10, né? Esse tem 10 ohms e esse aqui tem 10 ohms também. Então, posso associar de novo, a resistência total será igual ao valor da resistência, que são 10 ohms. Quantos resistores tem? 2. Então, a resistência total, 5 ohms. Tranquilo? SUSE, né? Muito fácil. Muito bem. Vamos fazer algumas continhas só para a gente entender melhor qual que é o impacto de associar esses resistores em série, que foi da aula passada, e associá-los agora em paralelo, né? Então, vamos colocar aqui, o valor da resistência 1 vale 20 ohms, da resistência 2 também são 20 ohms, e da resistência 3 são 10 ohms. Bom, vamos voltar aqui. Na associação em série, a gente verificou que a corrente elétrica, ela é sempre a mesma. Não há divisão da corrente elétrica. E a gente observou, portanto, a divisão da tensão. A tensão elétrica se dividiu entre os vários elementos, a corrente não. O circuito, esse que é o circuito em série. O circuito em paralelo, que é o do estudo de hoje, ele é, assim, a gente pode se dizer que ele é a antítese do circuito em série. Porque a resistência total do circuito em paralelo é 1 sobre RT, é o oposto. Então, o circuito em paralelo é o oposto do circuito em série. Então, se no circuito em série a corrente não se dividia, no circuito em paralelo, aqui, no circuito em paralelo, a corrente se divide. Se no circuito em série, então agora é uma questão de lógica, se no circuito em série a tensão se dividia, no circuito em paralelo a tensão não vai dividir. Então, em paralelo, nós teremos a divisão da corrente, mas a tensão vai permanecer. Isso é fácil de observar, levando em conta aqui, ó, o positivo da fonte está aqui, o negativo da fonte está aqui. Nesse momento, nós estamos considerando o fio aqui, essa conexão elétrica, uma conexão boa, ou uma conexão ideal. Então, não temos perdas de conexão. Esse fio aqui é um fio curto, é um fio de baixo comprimento, é um fio ideal, ou um fio perfeito. Então, esse positivo que está aqui, ele vai ser transmitido por todo o circuito quando tiver fio aqui, ó. Então, aqui tudo é positivo, ó. Há uma transmissão desse polo positivo da fonte aqui diretamente nos elementos. Por quê? Porque nós não temos nenhuma interferência, supondo todas as conexões boas, os fios ideais aqui. Da mesma forma com o negativo. O negativo ele se reflete aqui, tudo aqui é negativo. Então, o positivo e o negativo da fonte estão instalados
ou transmitidos diretamente aos elementos. Aqui também e aqui também. Então, isso significa dizer que no circuito em paralelo, a tensão elétrica não vai se dividir. Toda a tensão da fonte aparece aqui em cima do R1 de 20 ohms, do R2 de 20 e do R3 de 10 ohms. Toda a tensão da fonte aparece aqui, porque não há obstáculo, não há nenhum elemento instalado aqui entre o negativo da fonte e os elementos resistivos. O que não ocorre lá na associação em série. Ó, o positivo da fonte e o negativo da fonte, vejam que nesse resistor aqui não chega o positivo aqui da fonte. Porque tem um elemento em série aqui, com o positivo, e tem outro elemento em série aqui, até que chegue aqui. Por mais que o negativo esteja direto aqui nesse elemento aqui. Ó. O negativo não chega lá diretamente também. O positivo está direto, mas o negativo não. E nesse aqui, nenhum nem outro. Então, por isso que nós vamos ter, entre esses elementos, queda de tensão. No circuito em paralelo, não. No circuito em paralelo, nós não vamos ter esses elementos impostos no meio aqui, ó. Pelo menos não por enquanto. Então, toda a tensão da fonte é refletida em cima dos elementos. Então, R1, R2 e R3 tem em cima deles lá toda a tensão da fonte, ou seja, 100 volts. Então, essa é uma constatação que a gente faz na prática, a gente pode medir depois, quando a gente for, ou se nós formos, ou com outro docente, né, para laboratório, mas a gente pode constatar visualmente pelo circuito. Tá? Então, nós temos 100 volts em cima de cada elemento lá. Então, na resolução da atividade aqui, ó, qual que é a tensão em cima do resistor R1? Nós temos 100 volts. Do R2 também terá 100 volts. Do R3, 100 volts. Então, tendo duas grandezas, a gente encontra a terceira, nesse caso, a corrente. Temos a resistência e temos a tensão. Então, tensão do resistor 1, né? E1 dividido por R1. Então, nós teremos aqui 100 volts dividido por 20 ohms. Tensão 1 dividido pela resistência 1. 100 volts dividido por 20 ohms. E aqui nós teremos 100 volts dividido por 10 ohms. Então, 100 dividido por 20, nós temos aqui 5 amperes. No resistor 2, 5 amperes. E no resistor 3, 10 amperes. Então, significa dizer que essa corrente que está descendo aqui, ó, vamos chamar ela de I1, porque é a corrente no resistor 1, a corrente no resistor 2 e a corrente que passa no resistor 3. Então, nós vimos ali que a I1 deu 5 amperes, a I2 também deu 5 amperes e a I3 deu 10 amperes. Então, é fácil de identificar agora a corrente total desse circuito. A I total aqui, ó, quanto que é? Ora, se está indo 10 amperes para lá, 5 aqui e 5 aqui, a nossa I total aqui será 20 amperes. Então, a I total aqui nós temos 5 mais 5 mais 10. 20 amperes. Então, vejamos, na associação em série, nós tínhamos 50 ohms e 2 amperes de corrente. Na associação em paralelo, nós temos 5 ohms de resistência e 20 amperes de corrente. Então, a corrente subiu
Significativamente. Por quê? Porque a resistência equivalente do circuito, por mais que sejam os mesmos elementos, eles estão instalados de maneira diferente agora. Tranquilo? Perguntas? Não? E, consequentemente, nós podemos calcular as potências que cada resistor dissipa. Quantos watts vai dissipar de potência o resistor 1, o resistor 2 e o resistor 3? Então, é uma segunda questão que a gente pode responder. Então, o resistor 1, temos 100 volts e 5 amperes. 100 volts, 5 amperes, 100 volts, 10 amperes. P igual a U vezes I. Então, 100 volts vezes 5 amperes do resistor 1, teremos aqui no resistor 1, 500 watts de potência. No resistor 2 também, nós temos 100 volts vezes 5 amperes, 500 watts de potência. E do resistor 3, nós temos 100 volts vezes 10 amperes, 1000 watts de potência. Podemos determinar a potência total de duas formas, somando as três potências individuais, 500 mais 500 mais 1000, atingindo 2000 watts. Ou podemos pegar a tensão total do circuito, que é 100 volts, vezes a corrente total do circuito, que são 20 amperes. Também chegamos aos 2000 watts. Então, o somatório das potências vai dar a potência total. Então, a gente pode chegar à potência total do circuito a partir da tensão total e da corrente total, ou fazendo o somatório das potências parciais. Então, enquanto o circuito em série, nós tínhamos 200 watts de potência, 100 volts vezes 2 amperes, né? Aqui nós temos agora 2000 watts de potência. Então, em termos de potência elétrica, eu ia dizer de uma residência que as nossas residências não são 100 volts, né? Nossas residências são 220 aqui. Então, mas 2000 watts é uma potência aí de uma torneira elétrica, de um forno elétrico, né? Forno elétrico, em geral, aí 2.500, 1.800 watts. E aí nós vamos, então... Alguma pergunta? Não, né? Tá susse, né? Então, agora a gente vai para a primeira lei de Kirchhoff, então. Que é a lei dos nós. Então, e a gente aplica a lei de Kirchhoff, a lei dos nós, a primeira lei, nos circuitos que tem esse nó de derivação, ou seja, em circuitos em paralelo. Que a soma das correntes que saem de um nó é igual à corrente que entra no nó. Basicamente é isso. Então, todas as correntes que saem do nó, então se a gente voltar lá para aquele circuito aqui, ó, esse aqui. Se nós temos aqui, ó, entrando no nó, então saiu da fonte 20 amperes, entrou nesse nó aqui 20, desceu 5 para cá, para lá continua 15. Então, o somatório das correntes que saem do nó, 15 mais 5, é igual o somatório das correntes que entram no nó. Como aqui só está entrando uma corrente, então igual. Então, as leis a primeira lei de Kirchhoff é a lei dos nós. O somatório das correntes que saem é igual ao somatório das correntes que entram no nó. Tá? Então, está aqui. Ó. Então, o circuito em paralelo é o oposto do circuito em série. Tensão vai ser sempre oposta à corrente, né, conceitualmente. Então, aqui, quais são as características principais do circuito em paralelo? Primeira característica. Deixa eu só acompanhar o que eu escrevi lá. Falei primeiro da corrente, né? Então, a corrente, então a primeira característica,
a corrente, a I, vou escrever de maneira bem simplificada, né? A I se divide. Ou divide-se, né? Essa proporção da divisão vai depender dos elementos que estão instalados, os resistores. Mas importa saber, para você analisar esse circuito em série ou paralelo, olha a corrente. Dividiu, corrente é paralelo. Não dividiu, é série. Se a corrente se divide, a tensão não se divide. Então, a tensão U, então a I, a U não se divide. Então a gente verificou ali que a tensão elétrica é a mesma em todos os elementos do circuito. Tá? Então não há divisão de tensão. E o terceiro aspecto é que a resistência total do circuito, a resistência total é menor do que o menor resistor. Então ela é menor do que o menor. Em série a resistência total é maior que o maior, porque é uma soma. Em paralelo é menor que o menor, porque vai diminuindo, né? vai dividindo. Então o menor resistor daquele circuito ali era o R3 de 10. E a resistência total deu 5 ohms. É só um mecanismo de controle, né? Os alunos, principalmente no curso técnico, eles têm muita dificuldade. Então, em paralelo, se você fez um cálculo em paralelo e a resistência não deu menor do que o menor, já é certeza que está errado. Né? Não significa, se eu tivesse feito um cálculo ali e tivesse dado 7 ohms, a resistência final, estava errado também. Né? Mas se tivesse dado 15, com certeza a minha associação estava errada. Né? Porque tinha que dar menor do que 10. Então, o primeiro indício de verificação é esse aí. Tá? Beleza? Perguntas? Tranquilo. Muito bem. Então, associação em série finalizada, associação em paralelo finalizada. Uma última associação, então. Essa aqui. De novo, os mesmos elementos. 20, 20 e 10. E o que a fonte vai enxergar? Então, aqui, nós vamos ter o que a gente chama agora, deixa eu ver se está escrito para frente, uma associação mista, que é a junção da associação em série e da associação em paralelo. A gente observa aqui, ó, uma corrente I, a I total, né, nossa IT aqui, ó, que saiu da fonte, do polo positivo da fonte, e chegou aqui e encontrou um nó em derivação. Então aqui haverá uma divisão de corrente elétrica, portanto, um indício de um circuito em paralelo. A gente observa depois que as correntes elas vão se juntar na sua totalidade de novo aqui nesse nó. Então vai descer a corrente daqui e vai vir a corrente de lá. Então elas vão se juntar novamente e vai passar pelo R3, né? R3, R1 e R2. Pelo R3 vai passar a IT novamente. A corrente total, de novo, ela juntou-se, né, nesse nó aqui de baixo. E pelo R3 vai passar a corrente total, de novo. Então a gente observa que a corrente se divide e se junta novamente, e aí depois que ela se junta novamente, ela não vai direto para a fonte. Ela passa por um terceiro elemento, indicando que a corrente total, que é essa parte do circuito aqui, ó, está entre eles, estão em paralelo, pela divisão de corrente, mas esse R12 com o R3 está em série, né? Porque toda a corrente, a IT, está passando pelo R3. Aí. Então esse aqui é o circuito misto ou associação mista.
Uma boa maneira de enxergar o circuito é pegar e abrir ele nesse formato que eu coloquei ali. Então é como se eu cortasse o fio ali, né? Opa, aqui, né? Então nós temos aqui, ó, o R1, o R2 e o R3. Esse circuito aqui ele é um circuito relativamente simples, mas depois nós vamos fazer algumas atividades e tem circuitos que você olha assim, aparentemente não são tão simples. Então você precisa redesenhar ele para entender a lógica. Então, se eu cortar ali e abrir ele nessa forma e instalar a fonte aqui embaixo, ó, colocar aqui, por exemplo, a fonte, ó, positivo e negativo da fonte. Então, nós vamos ter uma corrente saindo da fonte, do positivo, e entrando novamente no negativo. Então, a gente observa que toda a corrente IT vai chegar aqui nesse nó, vai dividir pelo R1, pelo R2, vai se juntar aqui novamente e vai passar lá no R3. R3, R1 e R2. Então, como é que a gente resolve essa associação mista? A gente vai verificar sempre pela divisão das correntes. Então, houve divisão de corrente? Houve, beleza. Então, agora eu preciso não resolver ainda. Eu preciso continuar olhando o circuito e ver o que acontece com essa corrente que dividiu para cima aqui e o que acontece com essa corrente que dividiu para baixo. Se essas correntes aqui tivessem mais uma subdivisão, eu teria que avançar mais no circuito. Mas nesse caso aqui, ó, a corrente dividiu e juntou, né? A corrente divide aqui e junta novamente para voltar para a fonte. Então, eu já posso resolver esse pedaço do circuito aqui. Então, esses dois estão em paralelo. Então, eu resolvo essa associação em paralelo aqui. Resolvo essa associação. Se você não conseguir enxergar o circuito já pronto, você redesenha ele. Então, vamos resolver essa aqui e de ver o que acontece. Que está ali, já está feito. Então, vamos resolver a associação do R1 com R2. Então, eu resolvo esse aqui e transformo eles em um resistor somente. No R1, 2 em paralelo. E esse conjunto está em série com o R3. Então, o R1, 2, como são resistores iguais, né? Então, vai dar 10 ohms ali, né? Então, vamos pegar a caneta aqui, só para deixar registrado, né? Então, o R1, 2 vai ser igual ao valor do resistor, ou dos resistores, né? Que é o valor de cada um, 20, dividido por 2 resistores. Então, o R1, 2 é 10 ohms, né? Então, nós temos aqui um resistor de 10 ohms e o R3 também de 10 ohms. Agora, nós resolvemos essa associação em paralelo, redesenhamos o circuito aqui e fazemos a simulação de uma corrente circulando o circuito de novo. Corrente vindo aqui, vem aqui. Então, no redesenho, a gente percebe que a corrente elétrica não sofre mais nenhuma divisão. Então, se ela não sofre mais nenhuma divisão, essa associação nova aqui, provisória, é uma associação em série. Então, a resistência total da associação em série é a soma. Então, a resistência total, né, será o R12 mais R3. Resistência total é igual a 10 ohms mais 10. Resistência total, 20 ohms. Então, na associação em série, nós tivemos 50 ohms. Na associação em paralelo, 5. E na associação mista, dessa forma aqui, deu 20.
Muito bem. Agora, na associação mista, se eu perguntar assim, e aí vocês vão entender um pouco a importância de fazer o redesenho do circuito. Na associação em série e na paralela, nós descobrimos todas as tensões, quanto tinha de tensão no R1, no R2, no R3. E descobrimos também qual que era o valor da corrente elétrica, que tinha a corrente elétrica que passava no R1, a corrente que passava no R2 e a corrente que passava no R3. E agora na associação mista, se eu perguntar para vocês, ou fizer a seguinte pergunta, o R3, quantos watts de potência ele está dissipando? Só o R3. Bem, você pode dizer, professor, é P igual a U vezes I. Beleza. Quanto que é a I desse circuito aqui? Que é a I que está passando no R3. E qual que é a tensão que tem no R3? Porque em paralelo, onde é que está paralelo? Aqui, ó. Em paralelo, é fácil, a tensão já está em cima dos elementos, né? No circuito em série também era mais fácil, porque a corrente é uma só. Aqui em paralelo, a tensão é uma só. Mas no circuito misto nós não vamos ter só um valor de corrente ou só um valor de tensão. Então nós vamos fazer algumas continhas bem simples, né? Aqui. Nós podemos ir sempre pelo mais fácil primeiro. Então, nós temos a resistência total, que deu 20 ohms, e temos a tensão total da fonte, que são 100 volts. Então, a gente pode calcular já, de antemão, a corrente total do circuito. Então, tensão total e resistência total, a gente encontra a corrente total. Então, 20 ohms e 100 volts, então nós temos 100 volts dividido por 20 ohms. Então, a corrente total nós teremos 5 amperes. Então, a corrente total do circuito aqui ó, é 5 amperes. Por acaso, esse circuito aqui, nós temos dois resistores iguais, né? Então, como eles são resistores iguais, a corrente elétrica vai se dividir igualmente aqui. Mas vamos desprezar esse fato aqui e vamos supor que a gente não saiba quantos amperes está vindo para cá e quantos está vindo para cá. A gente sabe que nesse nó entra 5. Está entrando 5. Quanto que está saindo do nó para o R1 e quanto está saindo do nó para o R2? E aqui é o R3, né? A gente não sabe, entre aspas, né? Muito bem. O que nós conseguimos descobrir? O que nós conseguimos descobrir? A corrente total. Mas, por uma análise, a gente pode verificar o seguinte. Pelo circuito original, inclusive, a gente pode observar que a corrente que passa pelo R3 é a própria corrente total do circuito. Que toda a corrente que saiu daqui dividiu, juntou e passa por R3. Então, se nós temos a resistência do R3, que são 10 ohms, e a corrente que está passando nele aqui, a gente consegue calcular ou descobrir o ΔU, a queda de tensão que tem em cima do R3. Então, quantos volts de tensão, já que o R3 é um pedaço do circuito que está em série, quantos volts de tensão tem de queda em cima do R3? E igual a R vezes I. Então, o R3, nós temos 10 ohms. A corrente que passa no R3 é a própria IT, que é igual a 5 amperes. Qual que é a tensão no R3? A gente vai calcular. E igual a R vezes I, 10 vezes 5.
E R3 igual a 50 volts. Então, quantos volts tem em cima do R3? 50 volts. Oi? E igual R vezes I. E é tensão, E ou U, tá? Letra U ou letra E é tensão. R é resistência e I a intensidade de corrente. E igual a R vezes I. Então eu sei a resistência naquele elemento, 10 ohms. E eu sei a corrente naquele elemento, 5 amperes. Então nós temos ali 50 volts. Agora, se... Onde é que está? Aqui. 50 volts. Vejam só. Se nós temos 50 volts em cima da R3, ou seja, podemos olhar aqui no circuito intermediário, se nós temos aqui esse delta U aqui, ó, de 50 volts, quanto sobra para o R12? Se o R3 tem 50? 50? Nós vamos aplicar agora a segunda lei de Kirchhoff, que o somatório das quedas de tensão é igual à tensão da fonte. Se a fonte é 100 e aqui tem 50, só pode sobrar 50 para lá. Então, se aqui tem 50, vai sobrar para o R1 e para o R2 50 volts. E o R1 e R2 estão em paralelo. Então, em cima do R1 tem 50, em cima do R2 tem 50. Se aqui tem 50 volts e tem 20 ohms, quantos amperes desce para cá? 50 volts e 20 ohms, quantos amperes desce para cá? Então, nós tínhamos chegado a essa conclusão antes, mas agora a gente faz por cálculo, né? Então, R1 igual a R2, que são 20 ohms. A tensão que tem no R1 é igual à tensão no R2, a gente não sabe. Ou sabe. É 50 volts pela lei de Kirchhoff. Então, qual que é a corrente que vai ter no R1 e qual que é a corrente que vai ter no R2? Serão de igual valor, né? Então, a corrente I2 ou I3, nós teremos 50 volts dividido por 20 ohms. Mas o R1 igual a R2 é o R total? A gente fez, né? Não. R total é o resultado, aqui, ó. Opa, vamos voltar. O R total aqui, ó, é o resultado da associação de todos eles. A fonte enxerga um R total de 20 ohms. O valor é o mesmo, nesse exemplo, né? A fonte está enxergando um resistor de 20. Mas olha, o R1, porque o que acontece? Esses dois aqui, ó, é um artifício para a gente resolver o problema. A instalação real que é essa aqui. Ó, foi feita uma instalação qualquer lá, ou um circuito qualquer, que tem essa configuração. Tem dois resistores de 20 em paralelo e esse resistor de 10 em série. Aí a pergunta é, o que a fonte enxerga? Ou seja, quanto que a fonte tem que fornecer de energia aqui? Tensão e energia, né? Tensão e corrente. Não sei, porque eu tenho que resolver esses 3 elementos aqui, transformar em um só. Transformei em um só para entender o panorama. Mas o circuito original é esse. Coincidentemente, a resistência total deu um valor igual ao R1 e R2. Mas lembre-se, em paralelo deu bem abaixo, e em série deu bem acima. Né? Eles são valores iguais de resistência. R1 é igual a R2, a resistência elétrica. Isso. O valor da resistência 1 é igual ao da resistência 2, 20 ohms. A tensão
no R1 é igual à tensão no R2, porque eles estão em paralelo. Então, 50 volts. Se a resistência é igual, a tensão é igual, a corrente entre eles também será igual. Ou serão iguais. 50 dividido por 20, 2,5. Amperes. Tranquilo, né, turma? Muito bom. Excelente. Podemos avançar? E agora a pergunta que não cala, ou seja, a pergunta feita no início. E as potências, então? Quanto que cada resistor vai dissipar de potência? E depois o circuito total. Então, a potência no resistor 1, P igual a U vezes I. A tensão no resistor 1, 50 volts. A corrente no resistor 1, 2,5 amperes. Então, 50 vezes 2,5 é 125, é isso? É. 125 watts. Aqui também 50 vezes 2,5. E aqui 50 volts vezes 5 amperes. Então, aquela pergunta do resistor 3, quanto que o resistor 3 vai dissipar? Então, sabendo a tensão que tem nele e a corrente que tem nele, a gente chega a 250 watts. Qual que é a importância de saber quanto que está dissipando esse elemento ali? Porque a gente eventualmente, não só ele, qualquer um dos três, né? A gente precisa saber se instalar um elemento que tenha 10 ohms de resistência e uma capacidade de dissipação de potência de 500 watts. Porque resistência elétrica não tem a ver, num primeiro momento, com o tamanho físico. Então, nós podemos ter um resistor de 10 ohms naquelas plaquetinhas de circuito impresso, aqueles microcomponentes, chamado microcomponente SD. E podemos ter um resistor de 10 ohms industrial, com o tamanho de uma garrafa PET, por exemplo. Mas é 10 ohms de resistência. Qual que é a diferença entre aquele resistor de 10 ohms de um circuito impresso, eletrônico, e de um resistor industrial? Os dois 10 ohms. É que esse resistor de maior tamanho físico, eles têm maior capacidade de dissipação de potência. Então, ele pode dissipar 500 watts e não queimar. Aquele da placa eletrônica não pode dissipar 500 watts. Né? Porque vai fritar a placa. Né? Tá? Então, por isso que a gente tem que saber, entre outras coisas, né, quanto que cada um vai dissipar de potência. E então esse valor de 250 watts é o quanto ele dissipa? No caso de um resistor, ele sempre vai dissipar potência na forma de calor, né? Mas outros elementos vai dissipar potência em outros formatos. A lâmpada vai ser luz e calor, porque o calor vai estar sempre presente. Mas, maiormente, luz, né? E a potência total, de novo, a gente pode somar as potências parciais, 125 mais 125 mais 250. Ou U, P igual a U vezes I. A U total, 100 volts, né? E aí total 5 amperes. 5 amperes. Então, assim, para finalizar, circuito em série. Onde é que, na prática, agora, trazendo um pouco para a realidade de vocês, ou nossa, né?
Onde é que se usa instalação de circuito em série nesse formato? A rigor, circuitos eletrônicos, tá? Circuitos eletrônicos ou alguma aplicação específica, tá? Aplicação específica, bem específica, uma solução técnica muito específica, eventualmente tem que fazer um circuito em série. Então, no cotidiano, nós não teremos muitas instalações em série, assim, circuitos em série. Em paralelo, em paralelo, nós vamos ter todas as instalações elétricas. Considerando, deixa eu ver como é que eu vou escrever, instalações elétricas, eu vou escrever assim, ó, de baixo comprimento, tá? Por que eu estou falando de baixo comprimento? Porque nós vamos considerar esses fios e cabos aqui como fios ideais. Então, uma instalação residencial, por exemplo, a gente não considera perdas nos fios e nos cabos. Porque a instalação de uma residência, por exemplo, é uma instalação curta, de baixo comprimento. Então, o fio aqui é considerado ideal. Uma instalação industrial, se você, por exemplo, for instalar uma máquina próximo do quadro de distribuição de energia, você vai considerar também uma instalação de baixo comprimento. Imagine agora um barracão lá de 100 metros de comprimento, 200 metros de comprimento, ou a máquina está a 300 metros de distância da fonte de energia. Então, esse comprimento de 300 metros de fio e cabo já não vai ser considerado insignificante. Então, essa situação aqui é a situação que leva em conta as instalações reais eu vou escrever assim, mas espero que vocês entendam e lembrem-se, com maior comprimento de fios e cabos, tá? Por quê? Vamos imaginar assim, ó, vamos falar de novo de maneira bem hipotética. Vamos dizer que a fonte de energia, essa resistência aqui, ó, representa uma máquina, um equipamento que tem que funcionar. Então, um exemplo bem grotesco, tá? Porque essa tensão aqui vai dar um furo grande aqui no nosso exemplo. Mas só para ficar evidente. O forno elétrico da residência, então aqui a fonte de energia, a rede elétrica, o quadro de distribuição da residência. Um forno elétrico e um chuveiro, sei lá. Essa resistência aqui representa o somatório da resistência do fio e do cabo. Porque vamos supor que essa instalação fosse de um comprimento muito grande. Então, quando nós temos o fio e cabo, que são elementos condutores de corrente elétrica, mas que possuem internamente ou intrinsecamente um valor de resistência, uma resistividade específica, somando essa resistividade ao longo do comprimento, vai representar um resistor real lá na instalação. Então, eu queria, na instalação original, que chegasse 100 volts para o meu forno elétrico, no meu chuveiro, no meu projeto elétrico. A minha ideia era essa. Mas, como a minha instalação é muito extensa, dos 100 volts que eu queria que chegasse no forno e no chuveiro, está chegando só 50 volts
só 50 aqui, porque eu perdi 50 volts ao longo do fio e do cabo. Tá? Então, aí o exemplo do circuito misto é o exemplo de uma instalação real. Então, qual que vai ser a tônica do projetista? Diminuir o valor dessa resistência aqui, para que o ΔU, a queda de tensão em cima dele aqui, seja o menor possível. E sobre, né, pela lei de Kirchhoff, sobre mais tensão para os elementos da instalação, para funcionarem adequadamente. Então, se o resistor... E aí, assim, agora é situação prática, inclusive da engenharia de produção. Se você percebe, né, vamos dizer que esse resistor aqui represente a resistência ao longo dos fios e cabos. Se o resistor dissipa potência na forma de calor, então se você chegar numa instalação e o fio e o cabo estiver quente, significa que você está perdendo energia elétrica ou está tendo um excesso de corrente e, consequentemente, perdas de energia elétrica ao longo do fio e cabo. Além de colocar em risco a instalação, você está perdendo rendimento, porque a tua máquina lá, que precisava de 100 volts, não tem mais 100 volts, tem só uma parcela disso. Beleza? Tranquilo. Muito bom.